Deus. Eu estou acompanhado do jovem João Antônio, que é amigo da nossa família e pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe e te use sempre, João. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos, eu não vou deter-me nesse versículo, mas seria interessante que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Lucas, capítulo de número 1. Eu quero ler a partir do versículo 13. Podemos ler? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou dependendo da sua tradução, um povo bem preparado. Assentai-vos, por favor. Irmãos, eu uso esboço, tá bom? Não me critica não, eu uso esboço. Eu não confio na minha mente. Deus fala muito com a gente através das escrituras sagradas, e a nossa mente não consegue captar tudo da iluminação bíblica que a gente tem. Então é interessantíssimo a gente fazer anotações, porque a gente esquece. E é comprovado que aquilo que você anota, você memoriza, você tem mais facilidade de memorizar. Irmãos, esse texto é rico. Eu gosto de usar essa expressão, algumas pessoas riem de mim. Esse texto é gostoso. Você se vê nesse texto, você se sente dentro desse texto. A palavra de Deus é pão, e eu me sinto alimentado quando eu leio esse texto. Nós temos aqui realidades diárias da nossa vida, e temos problemas aqui que acontecem diariamente em nossa vida, em nossas igrejas. Mas também temos soluções aqui que também acontecem conosco. Quem me segue nas redes sociais, sabe que eu gosto muito de falar sobre os estudos das Escrituras Sagradas. Pastores, isso é interessante aos senhores. Eu estou estudando o método desenvolvido, esqueci o nome do dono do método. Se chama o Sermão de 4 páginas, ou as 4 páginas do sermão. O que é isso? Não é que você vai pregar com 4 páginas, não há pecado algum. Pelo amor de Deus, tu não pode ficar pregando e lendo. A Bíblia diz, não, vai católica. O que eu estou querendo dizer, o que esse método quer dizer, é que o seu sermão terá 4 partes. Então, a primeira parte, esses motoqueiros daqui é igual de Goiânia, né? Mas nós é mais barulhento que eles. A primeira parte é você apresentar o problema do texto. Qual é a primeira parte da sua mensagem? Tá, tudo bagunçado, presta atenção. Eu disse que tem problemas aqui no texto que tem em nossos dias. E tem solução aqui no texto que existe em nossos dias. Então eu já dei 4 partes de uma mensagem. Primeira parte, problema no texto. Segunda parte, problema no nosso dia. Terceira parte, solução no texto. Quarta parte, solução em nosso dia. Então eu quero aprender a pregar uma mensagem. Eu quero preparar uma mensagem. Já te ensinei. Você lê o texto. Primeira parte, problema do. Segunda parte, problema em nossos. Ok. Terceira parte, solução no. Quarta parte, solução em nossos. Já aprendeu a pregar?
Ah, pastor, eu só conheço a história do Bartimeu, o cego Bartimeu. Então já corrige que Bartimeu não é o nome dele, Timeu é o nome do pai, Bar é filho. Então por isso que é o cego filho de Timeu. Aí você apresenta, começa o texto. Qual é o problema lá? Um cego. Qual é o problema lá? Discípulos que não querem ajudá-lo. Sim ou não? Qual é o problema lá? A multidão que o desprezava. Qual é o problema hoje? Gente sem visão, discípulo que não ajuda e a maioria das pessoas que não se importam, multidão. Qual é a solução lá? Jesus deu atenção, Jesus teve compaixão, Jesus curou o homem. Já é o terceiro passo. E qual é a solução hoje? Jesus dá atenção, Jesus cura, Jesus restaura. Então é dentro desse método que eu vou pregar hoje. Problema lá, problema hoje. Solução lá, solução hoje. Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O versículo 5. Lucas está escrevendo a um grande homem de uma grande posição chamado Teófilo. Lucas diz nos primeiros versículos que Teófilo já tem informação do Evangelho. Mas Teófilo precisa ter agora certeza do Evangelho. E para Teófilo ter certeza do que é o Evangelho, Lucas, médico, vai fazer uma pesquisa detalhada para escrever a ele sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Quando Lucas quer escrever a Teófilo sobre o ministério de Cristo Jesus, ele vai começar assim no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Ele está mostrando que Jesus é Deus, e como Deus, Jesus precisa de João, precisa no sentido não de depender, mas de contar. Jesus conta com João para cumprir a profecia de que alguém iria na sua frente abrindo o caminho. Porque onde o rei fosse chegar, chegava o mensageiro na frente dizendo: chegou o rei. Então quem estava em pé se prostrava. E depois que o rei chegava, esse que bradou, chegou o rei, saía de cena. Por isso ele começa com Zacarias. Mas para começar a história com Zacarias, por que ele não fala? Teve um homem chamado Zacarias, sua mulher Isabel, não podia ter filho, teve filho, nasceu João, cresceu e anunciou Jesus. Mas ele não começa assim. Ele começa no tempo de Herodes, tinha um casal justo e irrepreensível diante de Deus, que não tinham filhos. Ou seja, por que ele coloca Herodes dentro da história de Zacarias? Primeiro porque é fato. Como o evangelho é desacreditado por muita gente e até hoje pelos teólogos liberais, porque eles duvidam do Gênesis, da encarnação, da ressurreição. Então, para tirar toda dúvida e para gerar certeza em Teófilo, Lucas cita o nome do rei. Porque ainda que evitassem registrar a história de Cristo, se fossem procurar a história do rei, porque ninguém pode evitar a história de um rei ser registrada, e foi o registro do rei que livrou Mardoqueu, depois tu estuda isso lá em Esté, como era-se obrigado até as crônicas do rei, tinha que ter nas crônicas do rei algum fato extraordinário e famoso. Aí eu te digo, um menino que nasce de uma virgem faz anjo cantar no céu. É comum? Nunca. É extraordinário. Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo. Por que ele manda matar crianças de 2 anos para baixo? Lucas é um historiador. Então ele conta a história de Jesus, costurando de todos os lados para nada escapar. Teófilo ter certeza de que Jesus de fato existiu. Segundo motivo por que ele cita Herodes, porque tem um casal que serve a Deus, Zacarias e Isso, fala Bel. Zacarias e tem um casal que serve a Deus, mas não tem filhos. Tem um rei com sua esposa que não serve a Deus, mas tem filhos. Isso é um problema ou não é, gente? Vou perguntar. Isso é um problema ou não é? Você serve a Deus, não tem. E o ímpio que não serve a Deus tem. Isso é ruim ou bom? Ruim. Dói ou não dói? Ou tu é robô? É claro que dói. Herodes. Por que ele coloca Herodes com Zacarias
Isabel. É que Zacarias e Isabel querem um filho. Herodes tem filho. Aí se você estuda a história de Herodes, o que Herodes fazia com os filhos? Quem já ouviu falar? Eu ouvia quem? Eu estou ouvindo, fala. É a máscara. Matava. Com medo de ter alguém que tomasse o reino dele. Pelo amor de Deus, se ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo porque tinha um rei entre as crianças, imagine. Mata os meninos tudo do meu reino, de 2 anos para baixo, porque estão dizendo aí que tem um que já nasceu rei. Olha outra coisa interessante, todo mundo nasce príncipe, para depois se tornar rei. Só ele já nasce rei. É nascido o rei dos judeus. Então o ímpio tem filho e mata, com medo desse filho crescer e tomar o trono dele. Zacarias e Isabel não quer filho para matar, só quer ter um filho. E não chega. É um problema ou não é? Quantos de nós olhamos para o mundo e falamos assim: eu vou para a igreja, eu oro, eu leio Bíblia, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu ouço pregação. Mas o que eu estou lutando para conquistar, esse ímpio que desonra a Deus, desonra os pais, desonra o evangelho, já conseguiu. Aí se tu não vigiar, tu diz: miserável, vá pro quinto dos infernos, tira o pé da minha... Sei lá, se tu não vigiar, tu sai da graça. Mas, aí ó, tu confessou. Mas tu diz Jesus, eu não te largo. Mas é verdade, é desse jeito mesmo. Eu crente lá na Bahia, se com 30 anos eu estou desse tamanho, imagina com 10, 12, 15. E olha que negócio que é alto. Irmão, aí eu queria ter uma bicicleta e não tinha. Ia pregar, eu dizia: hoje eu vou ganhar oferta. Aí os irmãos me davam rapadura, galinha. E os filhos... Riu porque não foi tu, né, varão? E os filhos dos ímpios, tudo com suas bicicletinhas. Eu queria que minha irmã Késia, bebê, tivesse um velocipe. Quem sabe o que é velocipe? Na Bahia é velocipe, a neném senta e... Eu queria, mas não podia. E eu dizia: os filhos do cão tem ou não tem? Isso é sério. Lucas os conecta, o ímpio que tem e o justo que não tem. Problema. Aí diz a Bíblia assim, ó: coube-lhe por sorte, coube-lhe, ou seja, coube a ele por sorte entrar para orar. Ele quem? É que Zacarias era sacerdote. Escuta isso. No tempo de Davi colocou turnos. Você vai entrar tal hora e sai tal hora. Você vaza, é outro grupo. Você também vaza, é outro grupo. Davi foi organizando o serviço de cada sacerdote. Só que eles foram para o cativeiro, retornaram do cativeiro e foram para uma região chamada Judéia. A partir daí passam a ser chamados judeus, porque antes de voltarem para a Judéia eram chamados hebreus. Mas como se instalaram na Judéia, passaram a ser chamados judeus, entendeu? Aí eles estão ali na Judéia, tinha o tempo do culto. Ficava um monte de pastor, igual lá nos Gideões, 200 pregador para uma semana. Aí, quem fosse o sorteado, entrava no santo lugar para oferecer incenso, que era o ato do sacerdote orar pelo povo. Depois ele voltava até os degraus, estendia as mãos e abençoava o povo. Por isso que está escrito no versículo 10: e toda a multidão do povo estava fora orando. Então coube-lhe por sorte. Irmão, é sorte mesmo. Entenda. Qual a sua pedra, Zacarias? A minha é preta. Qual a sua pedra, araônico? A minha é vermelha. Qual a sua pedra, sei lá, se tem o nome de alguém lá com Adão. A minha é branca. Então mistura. Então, um monte de pedra, é só um exemplo.
Sacode, 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 sacode. Fecha os olhos, fechei. Puxa a pedra. Aê, a pedra preta. Aí Zacarias, se fosse pentecostal, eita glória, é eu, hoje é eu. Hoje eu, ou seja, ele foi sorteado. Por quê? Pergunta para mim por quê. Por que tinha que ter sorteio? Porque eram muitos sacerdotes. A família dos sacerdotes se multiplicaram. Então era muito sacerdote para pouco serviço, porque o templo de Salomão caiu. Irmão, o templo de Salomão, misericórdia, era tudo maior do que do tabernáculo de Moisés e da tenda de Davi, era tudo grandão. Irmão, a bacia de lavar a mão, fala bacia. Ok, a bacia de lavar a mão no templo de Salomão não se chama de bacia, se chamava de mar. Mar, de tão grande que era. Então, se eu fosse um sacerdote, eu não ia só lavar a mão, eu ia mergulhar lá dentro. Dizem estudiosos que era também para o descanso dos sacerdotes, de tão grande que eram as coisas no templo de Salomão. Mas agora, templozinho de Zorobabel, reconstruído, que quando levantou, os velhinhos choravam, e os meninos, eita glória, o nosso templo, e os velhos choravam. Aí você pergunta, por que os jovens se alegram? Porque nunca tinham visto um templo. E por que os velhos choram? Porque eles viram o templo de Salomão. Aí eles compararam e disseram, nunca, olha o tamanho desse negócio, nunca, saudade daquele templo. O templo é pequeno, o serviço é pouco para muitos sacerdotes. Então tinha sacerdote que nunca entrava no Santo dos Santos. É óbvio que Deus está no controle de todas as coisas, mas esse Deus que está no controle não despreza o curso natural das coisas. Então qual era o curso natural? Sorte. Deus soberano já sabia que o sorteado seria o Zacarias. Ok. Quando ele é sorteado, é óbvio que ele se alegra. Então lá vai ele entrar no Santo dos Santos para oferecer incenso. Opa, é minha vez, hoje é meu dia, eu vou arrebentar. Não fale isso não, senão Deus te quebra. Hoje vai ser uma bênção, eu vou sentir a bênção. Hoje eu vou sentir a presença. E é velho, ele é o quê? Velho. Ó, tem voz de pregador aí. Aí ele entra, pastor. Quando ele entra, quem aparece no lado direito do altar? Um anjo. Aí eu não entendo, pode ter gente aqui assim, depois eu quero conversar com tu. Eu não entendo porque tem gente que diz assim, tô vendo o anjo Miguel tá aqui, tiquitum-dum-dum. Miguel tá ali, eu tô vendo o zóio de fogo dele. Eu tô vendo Miguel, eu tô vendo um anjo loiro de zóio azul. Eu tô vendo um anjo loiro de zóio azul. Acho que sonhou com um alemão e tá dizendo que é um anjo. Irmão, deixa eu falar um negócio, quando eu olho para a Bíblia, quem vê anjo treme. Quando eu olho para a Bíblia, quem vê anjo dá vontade de morrer de tanto medo. Moisés cobre o rosto, Elias cobre o rosto, Daniel desmaia, os pastores ficaram estarrecidos, e Zacarias, quando viu o anjo, ele está com tanto medo que o anjo disse, não temas. Segunda coisa que o anjo disse no versículo 13, tua oração foi ouvida. Aí eu pergunto para o texto e para nós, que oração que foi ouvida? Se ele acabou de entrar, ele nem orou. Está escrito que ele entrou para oferecer o incenso, que o sacerdote entrava e jogava brasa jogava o incenso em cima da brasa que estava no altar, subia aquela fumaça, e ali ele orava envolto da fumaça. Mas que oração foi ouvida? Como ele é sacerdote, eu já disse, mas eu vou perguntar. Como ele é sacerdote, ele entrou lá para orar por quem? Pelo povo. Então, enquanto ele ora pelo povo, ou ele tem a intenção de orar pelo povo, o anjo aparece e diz, sua oração já foi ouvida. Irmão, a oração é algo tão poderoso que antes que você ore, Deus já tem a resposta preparada para a sua vida. Mas essa resposta só vem depois que você orar. Por quê, pastor? Chega no céu, tu pergunta, mas é regra. Agora entenda isso. Tua oração foi ouvida. Que oração? Claro que é a oração pelo povo. Mas olha o que o anjo conecta
Quando diz tua oração foi ouvida, tua oração foi ouvida, vírgula, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Não vai ser com outra, tu não vai precisar pegar outra igual Abraão, Eucana. Não, vai ser com a tua esposa, que é velha e estéril. Você não entendeu, eu vou explicar. É que enquanto ele tem a missão de orar pelos outros, Deus traz a palavra dizendo que a bênção vai ser dele. Enquanto ele cumpre o ministério e benefício dos outros, Deus se prontifica a cuidar dele. Eu já ouvi muito na minha infância as irmãs do círculo de oração dizer assim: cuida das coisas de Deus e Deus cuidará das tuas. Faça a obra de Deus e Deus fará a obra que você não pode. Então ele é sacerdote para orar pelo povo. E enquanto ele abençoa o povo, Deus diz: eu vou abençoar você com um filho. Agora, e lhe porás o nome de João. Já vai nascer com um nome. 14. Tu terás prazer e alegria. O anjo está dizendo: o filho que de ti nascerá vai te dar, que da tua esposa nascerá, claro, vai te dar muita alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. 15. Porque será grande diante do Senhor. João será grande. Aí quando perguntaram a João: seus discípulos estão indo tudo atrás de Jesus. João 1. Aí João responde: convém que eu diminua e que ele cresça. Não entendi, pastor, está entendendo? Sim. O anjo disse: João vai ser grande. Por que João vai ser grande? Porque quando Jesus chegar, ele vai dizer: eu sou pequeno. Essa é a grandeza do evangelho. Eu sou grande quando me reconheço pequeno. Eu sou pequeno quando, sem a graça de Deus, eu quero ser grande. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então o anjo diz: ele será grande, mas na hora do teste ele diz que eu diminui e que ele cresça. Ok, agora. Ele não vai beber vinho, que é prazeroso. Por favor, fica comigo, não desliga não. Versículo 14. Você vai ter prazer nesse filho, ou seja, ele vai te dar alegria. E o texto continua: muitos se alegrarão no nascimento dele, de João. Por quê? Porque João é o prenúncio da chegada do Salvador. Claro que o povo vai se alegrar. Só que olha o que o anjo diz: ele não pode ter prazer no vinho. Bora lá? O que João comia? Mel silvestre e gafanhoto. Eu vi um meme esses dias: a gente com medo do gafanhoto chegar no Brasil e João mastigando gafanhoto. Ok, mas entenda, ele vive no deserto com aparência estranha. Por quê? Porque ele era alguém que se desligava do prazer. Mas ele era alguém que gerava o prazer. Ele se desligava das alegrias mundanas, terrenais. Mas ele foi alguém que gerou alegria espiritual. Imagine 400 anos sem Deus falar. Imagine mais de 1000 anos você e sua nação esperando o Messias. Aí João se apresenta e diz: o Messias chegou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta retórica: ia alegrar o povo ou não? Ia. Então João gerou alegria, sim ou não? Mas ele não pôde participar da alegria do vinho. O que é isso, pastor? Ministério. Pastor, isso é ministério? É. Ministério é você ser capaz de alegrar alguém abrindo mão daquilo que alegra esse alguém que pelo seu ministério você alegrou. Eu explico. A igreja está na terra para gerar alegria no mundo. De que forma, pastor? Tem um filho drogado. Através da igreja esse filho é liberto. Essa mãe se alegra ou não? Mas ela não quer Jesus, ela não é crente, mas teve um filho que foi liberto.
Aí ela te convida para ir na casa. Bala na minha casa alegrar pela liberdade ou libertação do meu filho. Meu filho foi para a lei dos crentes. Vambora. Aí chega lá a mulher macumbeira e manda tocar o tamborzão. Tu vai dançar? Tu vai tomar? Tu vai comer a comida consagrada? Ou seja, você gerou alegria sem participar daquilo que gera alegria neles. Quem tem ministério gera alegria, gera edificação, sem se edificar do mesmo modo que o mundo se edifica. Isso é ministério. Você vai dar luz sem aceitar as trevas deles. Então o anjo diz: ele dará alegria, mas não participará das alegrias dessas pessoas. Versículo 17: e ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Por favor, diga pais. Ou seja, entenda que não é converter o coração do pai ao filho, é dos pais. Está falando do casal. Não há avivamento sem restauração familiar. Não há. Eu creio que Deus está fazendo algo novo no Brasil, creio. Mas o avivamento que a gente estuda em Atos, o avivamento que a gente estuda nos livros, a gente está longe. Mas é só orar que esse avivamento vem. Porque o índice de divórcio aumenta. Filhos matando pais, pais desprezando seus filhos. E o Senhor está dizendo: João vai gerar um avivamento, mas ele vai gerar conversão. Ele vai ligar o coração dos pais ao coração dos seus filhos. É o pai, é a mãe olhando para seu filho e não aceitando perder ele para Satanás. São os pais olhando para seus filhos e dizendo: vai chegar mais longe do que eu cheguei, vai conquistar muito mais coisas do que eu conquistei. Quem toma posse do avivamento na sua família? Segundo problema lá. Zacarias perguntou assim: como saberei isso? Minha mulher é velha, estéril, eu também sou velho. Como saberei isso? Está no 18. Por favor, me ajude, irmão. Diga: como saberei? Põe a mão. Ok. Davi disse que qual é o lugar de se guardar a palavra de Deus? Coração. Mas Zacarias está dizendo: como eu vou saber? Ele não perguntou como eu vou amar, como eu vou crer. Ele podia fazer igual o pai de Sansão. Juízes 13: tua mulher vai dar luz a um filho. Aí o pai de Sansão: como é que a gente faz para criar esse menino? Ele não perguntou como, porque a mulher é estéril. Não, ele fala assim: me ensina a criar um menino. Aí o anjo disse: eu já falei tudo para tua mulher. Agora aqui, olha o que Zacarias diz: como saberei? Como é que eu posso aceitar um negócio desse? Eu sou velho, minha mulher é velha. Tu quer que eu entenda um negócio desse? Como que nós dá conta de fazer um filho? Como? Eu sou velho, eu não dou conta de entender isso. Tem coisas na Bíblia que não são para entender. Ninguém explica nascimento virginal. Assim Jesus nasceu. Ninguém explica 12 anos ouvindo doutores, interrogando doutores e respondendo doutores. Jesus fez. Ninguém explica andar sobre as águas. Jesus andou. Ninguém explica morrer e ressuscitar. Jesus ressuscitou. Ninguém explica ser assunto ao céu sem nave, sem avião, sem helicóptero. Jesus subiu. Ninguém explica trombeta tocar lá e a igreja ser arrebatada. É isso que vai acontecer. Isso é evangelho. Mas Zacarias está dizendo: como que eu vou saber? Aleluia! Irmão, quem explica essa língua? O estresse da manhã deu enxaqueca? Sai dele. Aí os reformodinhas querem que a gente explique o dom. Não tem como explicar, já está em outro nível. É espiritual. E Paulo disse: é o Espírito Santo quem concede a quem Ele quer. Então, irmão, Zacarias está dizendo: como saberei? A gente tem esse problema hoje ou não?
ou não tem? Você chega na faculdade, tu é virgem, é? Aí a irmã diz, eu sou. Por quê? Lá de ser boba, menina. Não, minha irmã. Sou virgem, sou pura. Se fosse para não ser, Jesus não viria de uma bestalhada. Zombaram do Cacá porque ele disse casei virgem. Irmão, Jesus nasce de uma virgem e ele conta uma parábola que significa o reino de Deus na terra e a pureza da igreja. 10 virgens. E Paulo diz que a igreja é preparada como virgem. Meu Deus, não. Aleluia, amém. Muda de assunto, pastor. Mudo não. Eu estou dizendo que a faculdade tem que te estranhar mesmo, porque tu é estranho, o crente é estranho. O que é que tu faz? Eu trabalho, vou para a igreja, vou para casa. E estou orando aí por uma varoa. Ou por um varão. Isso é vida? Me explica. É. Olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Inferno, o que é isso? Olha, isso é pecado. Pecado, o que é pecado? Então as pessoas, por não conseguirem entender que são pecadoras e dependentes da graça de Deus, como elas não entendem aqui, elas rejeitam aqui. É aqui que está o diferencial da igreja. A igreja, ainda que ela não entenda, ainda, tá? Não estou mandando ninguém ser burro aqui, não. Eu estou dizendo, ainda que a igreja não entenda aqui, ela crê aqui. E ninguém vai arrancar isso dela. Problema lá. Ímpio que tem, crente que não tem. Problema lá. Alguém querendo saber demais. Problema hoje. Ímpio que tem, crente que não tem. Problema hoje, o povo quer saber de tudo e só quer crer naquilo que se explica. Então, rasga a Bíblia ou nem compra ou nem leia. Já não lê mesmo. Olha só, nessa conversa com o anjo, há um juízo. Tu ficarás mudo. Usou as palavras para expressar incredulidade, agora não vai mais falar nada. Já pensou se Jesus fizesse assim com nós? Por que você ficou mudo? Escreve. Porque Zacarias tinha uma tabuinha. Ele tinha uma tabuinha que ele escrevia com uma cera colada assim numa tábua, numa madeirinha. Tá na Bíblia, pastor? Tá, não vou provar não. Tá igual a Zacarias? Como que eu saberei isso? Depois eu falo. Hoje a gente digitaria, né? Eu falei demais, fofoquei dos pastores. Já pensou, irmão, a gente ficar mudo a cada vez que a gente usar palavras torpes? Olha o juízo, se com a boca ele expressou incredulidade, na boca ele sofre o juízo, vai ficar mudo. Aí ele ficou mudo. Ficou mudo? Porque o anjo falou que ficou mudo. Porque quando ele diz assim, como saberei isso? Eu sou velho, minha mulher é velha. Aí o anjo disse, eu sou Gabriel. Pegou não. Ele disse assim para o anjo, eu sou velho. Aí o anjo disse, eu sou Gabriel. O anjo está dizendo, quem está falando com tu não é qualquer profetinha não, rapaz. Eu assisto diante de Deus. Sabe o que é eu assisto diante de Deus? Eu sirvo perto do trono. Não, conjecturar, tá? O que Gabriel está dizendo, eu não sou aqueles anjinhos que fica lá servindo qualquer coisa não. Rapaz, eu fico pertinho do chefe, rapaz. Aí você duvida do que eu estou falando. Tu é doido, vai ficar mudo. Aí o sacerdote ficou mudo, porque o incrédulo nunca terá voz para Deus. Saindo, 22. Saindo ele não podia falar, e entenderam que ele tinha visto alguma visão, e falava por acenos. E aí? A bênção. Falava por acenos, manda outro no meu lugar, eu estou incapacitado. Voltou para casa.
24, a véia engravidou. E diz a Bíblia, 5 meses ela se ocultou. Quantos meses? Ah, se fosse hoje. A minha esposa, no dia que ela fez o exame lá, já olhou para minha cara. Quando ela olhou para minha cara, falei, é o quê? Ela já veio chorando. Mas atrás dela tinha um cameraman filmando. Ela, você vai ser papai. Aí eu bati palma, eu gritei, eu chorei. O cara já estava filmando, tá lá no YouTube. O dia que o pastor Eliseu descobriu que seria pai. Mas eu não sou crente direito, igual Isabel. Porque o versículo 24 está escrito assim, ó. Ela concebeu e por 5 meses se ocultou. Vocês estão me vendo, né? Se ocultou. Ela se escondeu. Irmão, a gente recebe a bênção, quer? Ela se esconde. E às vezes Deus tem que ser muito... Deus é, né? Mas às vezes Deus dá uma gracinha a mais para nós. Porque não empolga não, irmão. Termina as coisas primeiro. Ela, irmão, 5 meses o buchinho aqui, ó. E ela escondidinha. Quer ver outra que se escondeu? Maria. Quando Isabel estava no 6º mês, Maria chegou lá e ficou até 9 meses da Isabel. Ficou 3 meses escondida. Quer saber outro que se escondeu? João. Versículo 80. E esteve nos desertos até o dia de se mostrar. É porque tem gente, irmão, que não é a santa, mas é aparecida demais. Irmão, tu já percebeu que tem gente que tudo posta? Tu é bestalhado, é? Não, eu fui pregar no lugar, não sei onde foi não, mas fui. Aí o irmão me pegou no aeroporto. Vai aqui, pastor, é aqui, pastor, eu e o pastor Eliseu. Aí eu fui guardar a mala, abri o porta aí. Olha aqui, pastor, eu guardando a mala do pastor Eliseu. Aí entramos no carro, botei o cidre. Olha aqui, pastor, eu dirigindo o pastor Eliseu. Vocês me conhecem, quem já me viu na live me conhece. Paramos para almoçar. Eu almoçando com o pastor Eliseu. Eu falei, varão, pelo amor de Deus, que de Nazaré. Irmão, tem gente. Ah, meu Deus, lá vai eu, João. Tem pregador, tem pastor que senta. Pode sentar? Pode? Que vai para o aeroporto. Aí faz assim, ó. Mostra a meia e tira a foto. E posta a meia. O cara posta a meia. Oxi, posta a meia. Tem outros que todo banheiro que ele chega. Irmão, fez biquinho, armário. Tudo posta. Precisa não. Precisa não. Se esconde um pouquinho. Porque quem se revela demais, ou Deus vai te ocultar ou te envergonhar. Mas quem se oculta para se preparar, o próprio Deus te revelará. Por favor, isso aqui é para você dar um glória lindo depois. Fala comigo. E se escondia até o dia de se mostrar. Agora olha o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Chegou o tempo de se ocultar e o tempo de aparecer. Aí começou a conversar com a menina, namorando no Facebook, botou assim, namorando. Aí no outro dia a menina diz, não gostei de tu não. Aí eu tenho que apagar o namorando. Primeira vez que eu preguei nos Gideões. A maioria de quem critica é porque nunca pregou lá. É uma benção. Primeira vez que eu preguei nos Gideões. Eu só postei quando a passagem estava comprada e meu nome estava na lista. Mas um monte de gente disse, posta. Não.
Irmão, Davi meteu a pedra na testa do gigante. Tome-lhe! O gigante caiu. Davi não comemorou. Vai que levanta. Irmão, um chute. Davi estava no chão. Quando foi que Davi comemorou, pastor? Quando Davi viu cabra no chão, Davi foi lá, pegou a espada, arrancou a cabeça de uma só. Tchum! Yes, é nóis. Agora sim. Entendeu? Fica falando as coisas, depois está envergonhado. Aí diz que Jesus te abandonou, né? Não, é tu que é parecida, só falta uma melancia na cabeça. Tudo quer mostrar. E a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas. Então existem, eu não estou mandando tu viver só debaixo do pano preto, não. Eu estou dizendo, nem tudo se deve mostrar. Eu estou encerrando já. Chegou o dia do menino nascer. Não, volta antes. Maria foi visitá-la, porque Gabriel apareceu a Maria e disse assim: você vai dar à luz a um filho. Aí Maria disse: eu não tenho marido. Aí o anjo, olha só, primeira dúvida. Pode falar, primeira dúvida. Porque ela pergunta assim, ó: como será isso se eu não tenho marido? Aí o anjo diz assim: o Espírito te cobrirá, a virtude do Altíssimo também. Aí ela: eu não estou entendendo essas coisas. Aí o anjo diz: Isabel, tua prima, está grávida, já está no 6º mês. Aí Maria diz: agora eu creio. Cumpra a palavra do Senhor em mim. Irmão, escute, por favor. Zacarias questionou, sim ou não? Sim. E ficou? E Maria questionou, sim ou não? Não? Vou meter no café na tua cabeça, tu é católico? Maria questionou. Olha só, versículo 29. Ela se turbou com aquelas palavras. 34. Disse Maria ao anjo: como se fará isso? Zacarias pergunta: como eu vou saber disso? Aí ela: como que eu vou engravidar? Sendo que não conheço o varão. Conhecer aqui é intimidade sexual. Gabriel estava de boa nesse dia, porque Zacarias, na primeira, ele disse: vai ficar mudo. Zacarias disse: Maria disse: como se dará isso? A Gabriel: a virtude do Altíssimo virá sobre ti. Eu não tenho marido, como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Isabel, tua prima, está grávida. Agora eu creio. E Gabriel é doido, irmão, de amaldiçoar Maria, a mãe do nosso Senhor Salvador, mãe do corpo humano do nosso Salvador. Eu estou conjecturando. Ou seja, Gabriel a respeitou. Gabriel estava com mais paciência. E Gabriel quer instruir-nos. De que forma? É que Zacarias é sacerdote, então quem sabe mais vai ser mais cobrado. Maria é uma simples moça, pobre, ela sabe menos. Então entenda o que eu vou lhe dizer: quanto mais tempo de crente você tem, quanto mais Bíblia você lê, quanto mais entendido do Evangelho é você, maior será o juízo de Deus contra a sua vida. Versículo 39, ela foi visitar Isabel. Quando ela falou, Isabel se alegrou, foi cheia do Espírito Santo, e João Batista, na barriga de Isabel, estremeceu. Isabel sentiu, olhou para Maria e disse assim: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas entenda que Isabel está falando as mesmas palavras que o anjo falou para Maria, e não tinha o WhatsApp. Aí você está me perguntando: como é que Isabel sabe as mesmas palavras? O Espírito do Senhor
encheu Isabel. O mesmo Espírito que ordenou Gabriel falar para Maria, o mesmo Espírito que encheu Maria, o mesmo Espírito que encheu João, é o mesmo Espírito que encheu Isabel e revelou para Isabel quem é Maria, e revelou para Isabel que Maria já estava grávida. Bendito é o fruto do teu ventre. 43. De onde me provém essa honra? Da mãe do meu Senhor, com S maiúsculo. Não é um senhor comum, não é um patrão comum. A mãe do meu Senhor me visita. 44, olha o que ela diz. Porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o meu filho estremeceu aqui dentro. 6º mês de grávida. E tu está dizendo, pastor, mas cadê o Urias? Bora para Zacarias. Completou para Isabel 57 o tempo de dar à luz. Os vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado de misericórdia com ela. Você pode levantar a mão, por favor? Vizinhos e parentes serão os primeiros a verem a glória de Deus, o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida. Vizinhos e parentes vieram e, como o anjo disse, se alegraram com ela. Aí no 8º dia tinha que circuncidar a marca do judeu, ok. Aí, irmão, disseram assim no 59, eu estou encerrando, disseram assim, vamos colocar nele o nome de Zacarias, o pai não fala, então já que a gente tem pena do pai, vamos colocar nele o nome do pai. A Isabel disse, não, o nome dele é João. Aí olharam para Isabel e disseram, como que vai botar o nome de João? Oxi, a gente não tem esse nome na família. Aí disseram assim, pergunta para o pai. Aí perguntaram ao pai no versículo 62. Aí deram a tabuinha para ele. Aí ele escreveu, o nome dele é João. Diz a Bíblia que nesse momento caiu temor sobre todos. Nesse momento que caiu temor sobre todos, versículo 67, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Então aquele que ficou mudo, só como quem fala com Deus, depois que foi curado, é alguém que fala de Deus. Deus vai fazer muito mais quando chegar o tempo da graça se manifestar na sua vida. Irmão, porque o normal seria Zacarias simplesmente falar, mas ele não só falou, ele profetizou. Ele fala de uma forma com autoridade e representando a autoridade de Deus agora como profeta na casa. Então, irmão, entenda em nome de Jesus. Primeiro problema lá, o ímpio tinha, o justo não tinha. Esse problema acontece em nosso tempo. O ímpio tem, o justo não tem. Mas a graça lá é que o ímpio perdeu o que tinha. E não tem na história bíblica o nome do filho do ímpio, mas o nome do filho do justo está lá, João Batista, o precursor de Cristo Jesus. O que é isso, pastor? É que o ímpio recebe mais rápido, mas a vida se vai mais rápido. E o que Deus tem para a vida do crente é mais difícil, mas quando chega, permanece para sempre. Qual é o outro problema lá? É que Zacarias quer entender e não consegue mais falar. E hoje, quem quer entender demais vai ficar mudo. Quem quer entender demais, sua voz não vai alcançar quem Deus quer que você alcance. Creia mais em tudo que você estuda, em tudo que você pesquise. Nunca esqueça que a sua fé está acima da razão. Essa é a solução para hoje. Aleluia. Qual é o outro problema lá? É que quando as pessoas querem influenciar ao ponto de mudar aquilo que Deus já decretou. O que a vizinhança e os parentes diziam? Dá o nome de Zacarias, mas Deus já tinha dado o nome, João Batista. A nossa sociedade quer mudar o nome das coisas que a Bíblia já estipulou. Pecado é pecado,
mas querem chamar de distúrbio mental. Pastor é pastor, mas querem colocar no lugar de pastor coach, professor, técnico. Irmão, a gente precisa entender que o mundo não vai alterar aquilo que Deus já estabeleceu como verdade. Então, em nome de Jesus, você precisa guardar como Isabel guardou o nome que Deus deu, João. O nome que Deus deu, Zacarias escreveu, João. E agora, nós temos dito que somos cheios do Espírito Santo. O problema lá da mudez se resolveu quando ele profetizou. Sabe como é que eu sei que você é cheio do Espírito Santo? Quando você fala. A gente tem essa mania de dizer assim: não precisa pregar, é só comportamento. Tim Keller deixou uma frase muito linda para nós: pregue de tal modo, se necessário, use a voz. A frase é bonita, mas está incompleta. Pregue com seu comportamento, mas pregue com a sua voz. Porque desde o Evangelho de Lucas, Isabel, cheia do Espírito, falou. Zacarias, cheio do Espírito, falou. João Batista, cheio do Espírito, profetizou. Jesus, cheio do Espírito, andava por toda parte fazendo o bem e pregando o reino de Deus. Atos 2, cheios do Espírito Santo, anunciavam as grandezas de Deus nos 4 cantos da terra. Quem é cheio do Espírito Santo, ninguém mais calará a sua voz. Quem recebe essa palavra pode adorar o nome do Senhor. Zacarias, não cheio do Espírito, apenas escreve. Zacarias, cheio do Espírito, abre a boca e fala. Deus te dará autoridade, e você falará com autoridade na sua casa, e as enfermidades serão repreendidas em nome de Jesus. Deus te dará autoridade, e o que você declarar debaixo dessa palavra, o Espírito Santo confirma, porque quem é cheio do Espírito não libera palavras de incredulidade. Quem é cheio do Espírito libera profecia. Então vamos ficar de pé, porque eu creio que essa igreja é cheia do Espírito. E eu quero pedir a essa igreja que estenda a mão. Estenda a mão, muito alto não, que cansa, o máximo que você puder. O máximo que você puder. Diga: Jesus, eu sei que sou cheio do teu Espírito. Teu Espírito habita em mim. E se ainda não me encheu, me enche, Pai. E se já me encheu, me enche mais. Mas eu creio que pela unção do Espírito, nessa igreja, eu posso falar. Então eu falo, eu libero uma palavra bíblica. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Repete isso, igreja. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga: Deus, traz a felicidade para o nosso país. Diga, irmão: Deus, traz felicidade para o nosso país. Traz fidelidade para o nosso governo. Diga: traz santidade aos nossos altares. Fala, igreja: traz salvação para minha família. Oh, irmão, crente falando é profecia. Crente cheio do Espírito falando é profecia. Aleluia! Deus, eu sei que o mundo está em crise, eu sei que a igreja também entrou em crise, mas a nossa fé está em Cristo, que vamos vencer na crise, vamos vencer a crise, a enfermidade vai passar, e nós sairemos mais forte em nome de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez: quem é cheio do Espírito fala.
Quem é cheio do Espírito abre a boca, profetiza, glorifica, fala em línguas e adora. Toda depressão eu repreendo da sua vida. Todo espírito do medo, Paulo diz que há um espírito que gera medo. Eu repreendo esse espírito de timidez, esse espírito que quer silenciar você. Eu repreendo esse demônio que fica te acusando pelo seu passado. Em nome de Jesus, olha para frente, olha para cima, olha para o céu, olha para a glória e profetiza: eu sou um vaso novo, eu fui perdoado, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa casa. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa casa. Irmão, para de ficar ouvindo aquelas músicas de depressão na sua casa, aquelas músicas que te colocam para baixo. Deus, meu Deus. Baixa aí, irmão. Eu não dou conta desses crentes ouvindo. Deus, tudo está tão difícil para mim. Aí tem outro ouvindo: eu tô voltando para casa e não consigo dormir. Já botei a cabeça no travesseiro e não consigo dormir. Não! Não, irmão, vai cantar pra cima, com muito louvor, com muito louvor. Ó, irmão, vou seguir os passos de Jesus. Ô, pastor, eu só sei da harpa. Soldados somos de Jesus. Oxi, você tem o Espírito Santo. Baixa aí, irmão. Olha o que os adolescentes estão ouvindo. Não, mano. Não, irmão. Tu é guerreiro. Tu é soldado. Aí vem pra igreja todo depressivo. Amém, né? Se Deus quiser, né? Ixi, é feio mesmo. Não, irmão. Toma posse da palavra. Em nome de Jesus. Mude suas palavras, mude sua vida. Você era mudo para Deus. Você não tinha acesso a Deus. Ele te deu vez, Ele te deu voz. Ele adotou você e Ele dotou você. Faz assim: Deus me adotou. Faz com a mão. Diga: Deus me adotou. Agora diga: Deus me dotou. Tu entendeu o adotou, mas acho que tu não entendeu o dotou. Bora lá, diga: eu sou adotado. Eu sou dotado. Agora entendeu o que é dotado? Ainda não, vou explicar. Deus te adotar é Deus te receber como filho. Deus te dotar é Deus te dar dons. Deus te dotar. Dotar vem de dom. Quem tem dom é dotado. Então você é adotado e dotado. Aí tu vai postar hoje: dotado e adotado, hashtag. Ou é hashtag primeiro, hashtag dotado e adotado. Entendeu? Você tem que reconhecer sua posição. Alguém comentou numa live: pastor, você se acha, né? Eu falei: não, as pessoas que me procuram. Pastor, você é um bom pregador? Eu sou um bom pregador. Irmão, eu quero aqui dar uma palavrinha. Claro, irmão, o crente não fala palavrão. Mas não é negócio de palavrinha. É palavrinha? Peraí, eu vou perguntar só uma vez. Você quer palavra? Não é por causa do tamanho da Bíblia, não, tá? Me presta a sua Bíblia, que é pequena, irmão. Você quer palavrinha, irmão? É palavra de quem? Então nunca use inha. Obrigado, varão. Você é pastor? Eu sou de uma igrejinha, de um povozinho. Não, irmão. Eu pastoreio parte da família de Deus na terra. O sacerdote olhou para Ana e disse assim: até quando tu vai ficar bêbada, Ana? Aí se
Fica com vergonha não, tô só conjecturando. Até quando tu vai ficar beba, Ana? Aí se Ana fosse essas irmãzinhas de hoje, deprê. Rapaz, Ana levantou e disse, eu não sou igual aos seus filhos. Não, pastor. Ana disse isso não, irmão. Ana disse, não me considere filha de Belial. Eu digo isso porque os filhos de Eli eram filhos de Belial. Ela disse, não me consideres como filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Irmão, Pilatos olhou para Jesus e disse assim, eu tenho poder para te soltar, fala alguma coisa para mim, porque se eu quiser tu morre ou tu vive. Jesus sangrando, febril, tremendo, faminto, sedento, olhou para ele e disse, nenhum poder tu tens sobre mim, se do céu não for lhe dado. Então reconheça a sua autoridade em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Reconhecer a autoridade, a gente tem autoridade falando, sim ou não? Ok. Alguém aqui que se afastou do evangelho, ficou mudo para Deus, porque ímpio não adora. Irmão, o ímpio pode estar cantando lá, eu adoro, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Jesus está nem aí para ele. Está nem aí, não vem para essa não. Nem adianta tu compartilhar. Ímpio não adora. Ímpio canta. Ímpio canta, cachaceiro canta, prostituta canta, prostituto canta, esses adúlteros cantam. Faz o showzão, agora eu vou cantar para Jesus. Não adianta, é mudo para Deus. Agora pode ser o crente mais simples da igreja, que canta ruim que só a graça, mas começou a cantar os hinos, mesmo desafinado, Deus recebe. Porque só crente adora. Então o ímpio é mudo para Deus. A única oração que Deus escuta do ímpio, eu estou encerrando, é quando o Espírito Santo gera nele o novo nascimento. É quando o Espírito convence de seu pecado, ele ouviu a palavra, o Espírito lhe gera fé e ele recebe Jesus. Então eu quero saber se alguém quer deixar de ser mudo para Deus. Outra coisa que eu vou falar aqui, me perdoe se eu te ofender, mas a pregação ofende mesmo, tá? Se você se prostra diante de ídolos e ora a ídolos, a imagem de escultura, está na Bíblia. E se quiser, confira lá na sua Bíblia católica. Salmo 115. O salmista disse, tornem-se semelhante aos ídolos aqueles que o adoram. Aí eu pergunto para você, ímpio tem boca, mas não? Isso quer dizer que ídolo tem boca, mas não? Isso quer dizer que o ídolo é mudo. E o que foi que Davi disse? Torne-se semelhante ao ídolo, aquele que o adora. Então, se a pessoa adora o ídolo, ela está debaixo de uma maldição que ela vai se tornar semelhante ao ídolo. O ídolo não fala. Então, quem adora ídolo, para Deus é o quê? Tem coragem de postar isso? Tem alguém que quer abrir mão do catolicismo e se entregar ao Evangelho de Cristo Jesus? Para deixar de ser mudo para Deus? Tem alguém que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus?